Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de sexta. Aqui com vocês, novamente, Thiago Zenomini, apresentando, hosteando. Hoje temos aqui conosco, pelo menos por enquanto, Uriel. Fala, Uriel, boa noite. Como assim por enquanto? Tu vai me clicar do grupo? Ô, pô. Caramba. Casos de Bom, família? Casa casas de de família. família. Pô, mas Denúncia. Não, que vai entrar mais gente. Logo Ah, mais, a galera tá se arrumando aí, tá se ajeitando aí pra entrar com a gente. Mas por enquanto temos então o Uriel. Boa noite, Uriel. Já deu boa noite. E com vocês, Davidson, o nosso mestre do Quixote, que vai apresentar pra vocês algo especial hoje. Boa noite, Davidson. O cara, mestre, aí tu colocou mó responsabilidade. Te vira. Agora ferrou, agora vai fazer um puta resultado horrível. Fraude. Não, mas e aí, galera? Boa noite. Vou dar tentar, né, passar um pouco do que eu conheço aqui do programa, de render e em si mesmo, né? Falar um pouco, a gente vai conversar aí sobre luz, sobre bastante teoria de fotografia mesmo, né? Como apresentar melhor suas imagens e tudo mais, sua peça final, né? Mais voltado pra estátua, né? Não pra look dev. Aí look dev já é outro patamar aí, que já exige mais coisas, mas assim, pra renderizar a estátua aí com foco como produto, né? Uma imagem como se fosse um produto e vai ser bem legal hoje. Isso aí, o que é bem importante, né? Porque o que quer dizer, né, a parte do render, né? O que quer dizer renderizar? Por que aprender render? Por que é importante? Que Uhum. basicamente, quando a gente vai se apresentar, né, para qualquer pessoa, seja um público-alvo, seja uma pessoa que vai admirar, vai ver o teu trabalho de forma bem casual, ou até mesmo algum profissional da área que queira nos contratar, ou contatar para comprar algum trabalho que a gente faça, nos contratar, né? Nosso serviço, ele vai ver o render. Ele não vai ver o 3D, ele não vai ver o modelo do ZBrush, o projeto do ZBrush. O primeiro contato nunca vai ser com o modelo em si. Vai ser com o render do modelo. Então, Isso aí. é a nossa vitrine, é a nossa capa, é a nossa primeira imagem, né? A imagem de impacto com o Isso, cliente. Então, isso. ela que tem que chamar a atenção, ela que tem que dizer, né? Ter a primeira impressão de que eu sou bom, eu tenho uma condição de trabalhar contigo, na tua empresa, enfim. Então, o render é de extrema importância, né? Uhum. Segundo, e aí sim depois viria, né, a importância do modelo, tá bem feito, tá? Mas o render é bem importante. Então por isso que é muito importante o render. E o render acaba afastando um pouco o cliente e contratante, né? Se tu fizer uma Ah, a apresentação ruim de gente, render, né? a gente já viu bastante caso, né? Onde o modelo tá muito bem feito, só que o render, em vez de melhorar, né, de trazer mais atenção, ele acaba tirando, né, a beleza do modelo, né? A gente já viu Ele estraga, bastante, né? acaba estragando um pouco, É. né? O render pode Na salvar hora o que modelo você até. na hora que você vê, eu já vi muitos casos assim que eu olhei o render, mas na hora que eu olhei o modelo no ZBrush, por exemplo, os prints do ZBrush me deu uma impressão melhor do que do próprio render em si, né? Exatamente. Bom, vamos dar boa noite aqui pro chat. Então, boa noite, chat. Ah, Sejam todos bem-vindos. Dudu Mellet mandou uma boa noite pra gente. Boa noite. O Megumi, primeira vez no chat. Opa, bem-vindo. Seja bem-vindo a todas as primeiras vistas da pessoal. O Gangrel 123 aí novamente. Salve, Estrezeiros, salve. Bem-vindo à nossa live. Calisto Elias, boa noite, boa noite. Boa noite ao Léo Benelli também. Ele está perguntando se a nossa live vai ficar salva depois. Com certeza, já está configurado. sim, Agora está senhor. certinho para salvar. A gente está conversando aqui no nosso grupo internamente para a gente, de repente, até montar uns clipezinhos ou alguma coisa assim para jogar no YouTube. Deixar lá, Porque né, direto. isso, deixar lá para facilitar também alguma informação que a gente deixe, que às vezes a live fica um pouquinho grande, né? É difícil de achar alguma informação. E aí no YouTube vai ser mais tranquilo. E também porque na Twitch parece que fica só 60 dias gravado. Então daqui a um período as lives vão começar a sumir da Twitch. Então para garantir que vai ficar salvo, a gente vai fazer essa mãozinha aí de colocar no YouTube futuramente. Boa noite pro Isso. Felipe Leite Arte. Boa noite, Felipe. Deixa o chat aqui entrar. Viking, o Viking é o Henry, né? Eu nunca sei. ah, não, sou eu. É tu, tá respondendo a galera, é isso aí. Gohan Calvo Inteligente 01, bem-vindo. Ah, Nick foda. Boa noite, velho. Gohan Michelzinho aí, Calvo. Michelzinho, salve.
E o Sardão mandou uma boa noite de Portugal. Oh, estamos internacional hoje, hein? Agora até me Ah, animei. Boa noite, um Sardão. salve. Obrigadão pela presença aí de Portugal. Acompanhando a Copa com a gente, imagino. Cristiano Ronaldo detonando lá, como sempre. Bom, vamos lá então, vamos mostrar um pouquinho desse Quixote. Vou tirar aqui o logo dele e vou apresentar a tela do Davidson hoje. Então, só lembrando, não vamos ter muita modelagem. Vai ser mais uma aulinha mesmo Hoje comentada. a live até tende a ser um pouco mais curta, né? Pra não Isso aí. cansar e conseguir enxugar bastante aqui. Aí, ó, Olha mais um lá, Portuga ali, ó, mais um MLZ Art. Portugal. Bem-vindo, velho, Oi, aí, bem-vindo. cara. Vamos lá, com a palavra Davidson, então. Apresente-nos o Quixote e as suas peripécias. Opa. Bom, que primeiramente, né? Vocês estão vendo aí a minha telinha, já tem um modelo aqui. E assim, para essa demo aqui na live, né, eu vou usar a nossa Lady Thor ou She-Thor, que faz parte do diorama, né? Que a gente galera aqui do nosso grupo modelou, né? E a gente fez eles para mim para funcionar separadamente, né? Eles funcionam como diorama, mas também funcionam separadamente. Daí eu decidi pegar ela aqui, que eu acho ela muito bonita, e vamos tentar chegar nesse resultado aqui, né? Que foi o render separado aí dela, que eu tenho aqui. A gente vai trabalhar com os Maravilhoso. materiais, a câmera, desfoque, né? A gente vai. O material aqui de resina transparente, os metais, e daí a questão também da roupa, né? Que a gente vai puxar mais para um plástico e tudo mais. Uhum, Pele maneiro, também, é isso aí. maneiro. Bom, Uma pergunta, Davidson. sim, senhor. Quando tu vai começar, antes mesmo de entrar no Quixote, tu já tem mais ou menos uma ideia do que tu quer. No caso aqui tu vai repetir um processo, né? Mas se tu fosse Isso. começar do zero, tu já tem alguma ideia do que tu quer fazer ou tu vai criando da cabeça? Ah, cara, com certeza a gente, como modelagem mesmo, a gente usa bastante referência, eu também uso bastante referência para render, né? Isso. Você pegar, por exemplo, fotos de produtos, né? De outras estátuas mesmo, né? Que as empresas fazem, né? A própria Sideshow faz umas fotos muito legais, com qualidade muito foda, assim, eles apresentam muito bem o produto deles. Então dá pra você pegar muita dica de iluminação, até de mood, né? De um clima, né, que você quer passar na própria foto, com a iluminação que eles colocam. A Kotobukiya também, principalmente na linha Bishoujo deles, né? Gosto bastante também das fotinhas e como eles apresentam, né, os modelos deles. É bem interessante. Então eu sempre começo assim, dar uma olhada, e mesmo durante a peça, né? Durante a própria modelagem, eu lembro mesmo que eu coloquei aqui no Quixote, dei um. Como é que fala? Um render assim preview, né? De como a gente queria, de como a gente já vai. Antes mesmo de finalizar a peça, a gente já vai tentando ver como é que vai ser a apresentação, né? A gente vai Uhum. comentando. E outra coisa também, né? O render bom ali, você tentar fazer um render legal, já começa ali dentro do ZBrush mesmo, né? Você organizar a, o seu arquivo, né? Dividindo os materiais, as subtools, né? Com os materiais que você vai querer usar, né? Aqui mesmo no Quixote, não sei se dá pra enxergar muito bem aí, mas tá tudo nomeado. Aqui as subtools dela, né? Aqui mesmo no programa dá pra você ver que eu vou selecionando aqui na viewport. Tá tudo selecionadinho, separado aqui do jeito que eu quero. Pra depois eu conseguir trabalhar de uma maneira mais tranquila e poder separar tudo, né? Maneiro. Importante, né, manter organizado, que a gente acaba tendo um monte de objeto, né, e aí acaba se Isso, perdendo. isso. Não só isso, né? Mas a questão também de você conseguir trabalhar com uma diversidade de materiais, né? Maior. Isso aí. Até, por exemplo, no metal aqui, né? Tipo, tem bastante metal nela, tem couro e tudo mais, mas assim, tem vários tipos de metais também que você pode acabar trabalhando. Tem metal, por exemplo, dos martelos aqui na base, né? Separado Uhum. do cabo, por exemplo. Cabo é couro, metal, metal. Você pode colocar um material, uma corzinha diferente pra eles, né? Dá pra você brincar mais. Uma pergunta, eu não sei se tu comentou e eu perdi a explicação, mas para colocar o modelo do ZBrush no Quixote é muito complicado? Cara, não. E aí que vem uma. Acho que, tipo, de todos os programas aí que a gente vê a galera renderizando, né?
na verdade, é bem fácil, né? Ele tem o Quixote Bridge, né? E a exportação pro Quixote é bem simples, né? São poucos botões aí que você acaba apertando. Deixa eu ver se eu Vamos consegui testar, botar uma demonstrar. bolinha aí, depois deleta? Ou é muito Ah, sim, complicado? sim. Não, não dá. Dá até pra fechar aqui. Colocar um novo. Um new aqui. Aham. Card. Depois a gente carrega então. Aqui dá até pra. Só pra mostrar pra galera. Galera do chat Uhum. aí, enquanto o Desso vai fazendo, pode mandar perguntas aí, qualquer, seja quais forem, das mais básicas até as mais complexas, que a gente vai tentar responder aqui sempre. Então fiquem à vontade pra perguntar também. Só tentar passar meu Uhum. esse brush aqui pra outra tela. Até pelo que tu comentou então do Quixote, Aí. ele, por ele ser um renderizador mais focado em produto, a moral de renderizar uma estátua, que é o que a gente tá focando nessa live, né? Uma renderização para Uhum. estátua e não necessariamente para games, vamos dizer assim, ou animação. Isso. É como se a gente estivesse focando, então, já preparando para fazer um render como se a estátua fosse real, fosse uma estátua impressa na proporção dela. Isso. Esse é mais o foco mesmo. Ele não é então um render mais fantasioso, cheio de efeito, partícula. Não. Dá pra você dar uma roubadinha ali na pele ou algumas coisas, mas não seria o foco, assim. Eu acho que o Quixote ele funciona bem com essa vibe de produto, né? Porque até o programa ele foi feito pra isso e é onde ele é mais Aham. usado, né? A galera usa ele bastante pra fazer render variados assim produtos, assim. Por exemplo, a Coca-Cola, né? Todas as latinhas de Coca-Cola que você vê nos comercial, É geralmente Quixote. é renderizado Quixote Aham, e foda. vários outros produtos. Os iPhone mesmo, né? Aqueles render de iPhone que você vê na Apple apresenta, é Quixote também. A galera usa bastante pra esse tipo de coisa. Mas Ó, enfim, pode falar. eu tô aqui com esse brush, né? Aberto aqui na Aham. minha tela, minimizado, só pra vocês poderem ver os dois ao mesmo tempo. E seguinte, você tá com o seu, né? Digamos que você tá com o seu projeto completo aqui e tudo mais. A Uhum. gente tem o BPR aqui, né? Que é o padrão dos ZBrush. Só que assim, para mandar pro Quixote, você vem aqui na telinha de render. Cadê ela aqui agora? Ah, tá. E você vai ter aqui External Render. Uhum. Daí já vem aqui a opção de Quixote. Ah, tem um Você vai botãozinho clicar pronto ali. Não aqui. precisa instalar nada, né? Isso. Tá pronto o ZBrush, isso, Já padrão. vem do padrão do ZBrush. E eu acho que agora, né? Como a Maxon comprou o. Como é que chama? O ZBrush, né? Acho que isso, não sei se isso já parou de funcionar, ou se Ah, é vai parar de verdade. funcionar. Mas Isso aí a gente é. já conversa sobre isso depois, né? Quer dizer, É, que vai depois ter a a gente entra questão nesse do. assunto. É. Mas enfim, clicou aqui, né? Uhum. Quixote. E daí você vem e clica em BPR. Isso com o Quixote aberto, né? Sempre bom deixar ele aberto. Se você não tiver ele aberto, ele literalmente vai abrir na tua frente e fazer essa interpretação. Mas é melhor já deixar ele aberto já. E vai clicar em BPR. O PC agradece o É. processamento. Olha E ele rapidão, já né? tá lá. Entendeu? O. O Eson os 3 mandou uma pergunta boa aqui. Ele perguntou se é melhor decimar o modelo antes de mandar pro Quixote, igual o Blender, ou o Quixote ia aguentar a quantidade milionária de poligonagem que tem o Cara, o ZBrush. Quixote, ele funciona bem melhor com. Ele trabalha bem melhor, né? Com topologia do que o Blender, né? O Blender aguenta bastante também, mas não que nem o Quixote. O Quixote é bem próximo, né? Do que o ZBrush aguenta. Então, assim, vai depender muito de como tá a sua peça. Assim, se sua peça estiver absurdamente alta, né? Tipo, milhões e milhões de polígonos. Digamos que o seu modelo tenha 150 milhões de polígonos. Eu Aham. recomendo dar uma decimada, assim, tentar baixar pra 50 milhões, sabe? É, 30 milhões ali. Eu acho que até 50 milhões ali você não se preocupa nem um pouco, assim. Mais que isso ele aguenta também. Eu já vi pessoas renderizando com ele mais de 100 milhões e tal. Mas assim, é meio que mais pra ajudar seu computador, né? Dá Sim. uma decimadinha de leve, Falando em mas. computador, Uhum. em qualquer computador ele ia aguentar 30 milhões ou varia da qualidade do PC? Cara, eu acho que varia da qualidade, né? Como qualquer outro, mas eu acho assim que se o seu ZBrush aguenta, sei lá, acho que ele é bem comparável com o ZBrush, né? Em quesito de Uhum. aguentar. Então, assim, se o seu PC tá travando, se o seu ZBrush tá travando com 30 milhões, por exemplo, o Quixote também vai travar, entendeu? Vamos baixar um pouquinho. É Aham. bom baixar um pouquinho. Então, assim, se o seu ZBrush já tá de boa com 50, 60 milhões, provavelmente o Quixote também vai aguentar. Até porque o Quixote, por muito tempo, ele só renderizava com
com processador, né? Hoje em dia ele já Ah, é renderiza verdade. com GPU também. E até os renders que eu fiz do Thor, quase todos os últimos renders que eu fiz já no GPU, né? Uhum, Já vou uhum. mostrar isso mais pra frente. Então é porque tu tem uma GPU porrada, né? Isso. É. Tá, então o parâmetro, a temperatura, né, para saber se o Quixote vai aguentar o modelo decimado ou não, é se o ZBrush tá travando ou não. Se o modelo Exatamente. tá girando no ZBrush suave, então provavelmente vai ser suave no Quixote. Se tiver muito pesado no Exatamente. ZBrush, provavelmente vai ser muito pesado no Quixote. É um Uhum. parâmetro legal. Deixa eu só ver rapidinho aqui o chat antes de continuar. Não, sem Uma problema. maneira de ver que a importação então é bem simples, mas as chances disso cair futuramente são grandes, né? Mas enquanto a gente não atualiza o ZBrush, dá pra usar, né? Deixa eu ver o Isso que o aí. pessoal mandou aqui rapidinho, tem umas perguntas maneiras. O Dudu Milek aqui perguntou se a gente faz se tu faz uma pós-produção no Photoshop depois de fazer o render no Quixote. Cara, praticamente não, assim, é bem pouco. Na verdade, assim, o que eu faço eu coloco no Photoshop para dar uma questão de temperatura, sabe? Eu uso bastante aquele Camera Raw, né? Uhum, uhum. Mas assim, é questão assim de mexer um pouco com as cores, só se você não gostar. Mas o último renderzinho da menina mesmo que eu fiz, eu não usei o Photoshop não, foi direto da imagem do ZBrush. Até porque eu vou mostrar aqui que o ZBrush mesmo já tem um... O ZBrush não. O Quixote mesmo já tem meio que uma pós, né? Nele mesmo, assim. Que você já pode mexer com temperatura, um pouco da cor, saturação e tudo mais, antes mesmo de Então vou mostrar sair o pro render. pessoal aqui isso aqui feito no Quixote, né? E aí, esse aqui tu não fez pós, né? Ou fez? Não. Puro Eu do vou... Quixote, né? Isso. Vou até E a, mostrar aqui. e a Dá pra até Tora, abrir ela. tu vai abrindo e eu vou mostrando. E a Tora, essa aqui é outra parada. Pula. Eu estou de volta. Já começou a live, não é Opa! isso? Aí começou, aí o pessoal da Cara, me live, do perdoem. chat. Com vocês em Rinaz. Beijo, seja bem-vindo. Opa, boa noite, pessoal. Desculpa a demora aí. Infelizmente, eu tive que sair aqui rapidão porque minha irmã estava em casa, então fui lá falar com ela e meu cunhado e por isso que eu atrasei, me perdoe. Sem problemas, sem problemas. O chat Estou te aqui. perdoa, tenho Vamos lá certeza. aprender com o homem, né? O O cara, homem. Opa. Estamos o bem no homem é a início Aí aqui. fala, lenda. senão eu vou ficar com vergonha. Ah, Estamos bem no início aqui, tá mostrando mais a parte inicial, a importação e tal, né? Tá mostrando agora o vídeo isso. da menininha ali. A Enquanto menininha. isso, eu tô atualizando a gente do chat aqui. Espetacular. O Dudu Mellet mandou aqui que ia fazer a pergunta do Decimation ali, né, pro Quixote. Que ele falou que hoje ele foi mandar o modelo pro Quixote e o PC dele resolveu desligar. Quando acontece isso, é provavelmente porque o modelo tá meio cavalar ali. Há uma pergunta que acontece comigo bastante. No Blender, quando eu renderizo no Blender, se eu mando uma subtool muito pesada, ele engasga legal. E aí é bom pegar aquela subtool específica e segmentar mais ela, né? Separar mais ela, Sim. para ela não ter uma subtool muito pesada, né? Muito Mas pesado e as outras leves, né? Sim. várias subtools menorzinhas é melhor do que uma muito pesada. Isso no Quixote também acontece? Cara, eu acho que sim. Ele não trava nem desliga, assim, que nem o Blender, mas ele. Você vê que, tipo assim, se a viewport estiver muito lenta, você sabe que tá lenta por causa daquela mesh muito, muito pesada, sabe? E se Aham. você até testar e desligar ela, você vê que o resto já começa a se mover melhor, né? Pode crer, E tá. tudo Então mais. isso é uma maneira até de tentar achar um problema, né? De reduzir uma Isso. subtool muito pesada. O André Ninja RJ mandou um fala galera, beleza? Um abraço aqui da Califórnia, São Francisco. Minha peça está com Opa. 55 milhões, acho que vai bem. Bom, um abração aí, mais um. Galera vindo de Mais fora um assistindo nossa live. Overseas, hoje tem internacional, né? Overseas, isso aí. Ah, pô. Com 55 milhões, cara, acho que vai bem, dependendo de novo, né, do teu Sim. PC. Se teu PC aguenta legal, vai com certeza. Isso aí Aqui no são. caso, né, Ó, essa garotinha aqui, ela tá com. Eles mostram em triângulos, né? Mas ela tá com 39 milhões de triângulos. Dividindo aí no meio, né? Que pra virar quadrados ali, polígonos, daria, sei lá, coisa de uns quase 20 ali, né? 19 milhões mais ou menos. Então ela tá com 19 milhões aqui. E, por exemplo, se eu deixar aqui no Free Camera, né? E girar ela aqui, suave. vai de boa. Ele dá esse noisezinho aqui porque, né? Mas eu Calcula, né? solto ela, ele já começa a voltar. E aqui mostra o tanto de samples por segundo que ele tá renderizando. Aqui né? Uhum.
E aqui o tanto de samples por segundo que tá indo. Também mostra também o tanto de memória da minha GPU que tá usando. Eu vou mostrar depois esse menuzinho aqui, como é que vocês ligam aí. Acho que tem bastante gente que não sabe como é que deixa esse menuzinho aqui. Enfim, vamos lá. Então vamos partir ali do pensamento que a gente acabou de mandar o modelo pro Quixote, né? Tem umas primeiras coisinhas ali de configuração que eu gosto de sempre de mostrar, que eu acho que faz bastante falta se a pessoa não configurar ou não mexer. Então digamos que a gente tem aqui o modelo importado, né? Ele vai vir. Geralmente o Quixote ele vem com um HDRI padrão dele lá, que não tá aqui no momento, que é bem feio. E geralmente eu gosto de já passar pra um branco, né? No caso. Escrachado. Mas digamos que você acabou de entrar no Quixote e tudo mais, ele geralmente vem em branco. Então, vem aqui no Preferências, Edit, Preferências. Tem como você trocar o tema dele aqui. Né? Ele vem geralmente assim. Não dá pra Sim. usar assim. Essa versão qual que é? O pessoal tá perguntando aqui. Ah, eu tenho o Quixote 11. Estou usando o Quixote 11. Varia muito de uma versão para outra? Tu Cara, sugeriria pegar o 11 ou pegar eu, o... eu, eu sugeri, mas assim, eu tava usando. Eu lembro que eu comecei usando o 9, aí depois o 10, o 11. Assim, eu não senti muita diferença. Não senti muita diferença, não. Eles funcionavam tranquilo. E outra coisa, né? De configuração aqui pra mudar. Vem aqui no General. E assim, a viewport aqui do Quixote, ela fica renderizando, né? É como se fosse um render em menor escala do seu render final. Né? Ela fica aqui. Opa. Ela fica aqui renderizando. Como vocês podem ver, tá aqui, o samples indo. Se você não parar esse render, ele meio que fica renderizando pra sempre. Saca? Aqui essa viewport. Sim. Se você não dá um limite pra ela. Então é legal você vir aqui no. Ela fica usando seu PC meio que infinito, sabe? Não recomendo isso. Então é legal você vir aqui no General e colocar aqui no. Tem como você colocar por tempo, né? Ah, parar de renderizar na viewport depois de tanto tempo. Ou por samples. Eu gosto de colocar aqui depois de pausar em 1024 samples, né? Ou você pode colocar menor também, dependendo do como é que você tá usando. Mas eu coloco em 1024 samples, ele. Sempre quando chega em 1024, ó, ele para. Então 10 segundinhos, ele ficou renderizando, parou em 1024. Então. Isso quer dizer que ele vai fazer 1024 vezes o Isso, ali, os processamento samples. da imagem, né? Isso, Então, exatamente. só Da viewport. adiantando um pouquinho, se fosse fazer um vídeo, tu recomendaria diminuir um pouquinho essa quantidade de samples? Ah, com certeza, com certeza. Por Que exemplo, vai e fazer isso, várias vezes, isso vai né? depender mais do PC da galera, né? Sim, Mas, por exemplo, um vídeo, cara, como ele vai estar se mexendo e as imagens passam muito rápido, geralmente você pode cortar pela metade, né? Esse número de sim, samples, assim, que o resultado ali de claridade vai ser basicamente o mesmo, assim, não vai dar muita diferença, né? sim. Mas aí tem como você testar. Geralmente vai renderizar em resolução menor também, em 1080p e tal. Você não vai ir tão louco assim, né? Tá. Tem essas duas configurações e tudo mais. Daí geralmente eu gosto de sempre vir aqui, né? Com o modelo aqui no meio. Ele vai vir geralmente com uma pasta do ZBrush aqui. Eu já mudei um pouquinho, mas geralmente o modelo vai vir aqui e tal. Ele pode vir pequenininho, pode vir grande, né? E tudo mais. Daí geralmente eu gosto de vir sempre selecionar a pasta inteira dele aqui, no Senna, né? Você vai ter essa parte aqui da viewport, né? Do programa. Cena. Selecionei aqui a garota inteira. Daí você tem essa parte aqui de posição. Que você pode mexer na escala do modelo, você pode mexer no. Colocar ele grudado no chão, sendo no centro do mundo, né? E tudo mais. É bem legal você dar é, visualizar, né? Isso aqui antes. E outra coisa, no quesito do environment, ele geralmente, o Quixote ele vem com um padrão de sem tamanho, né? Ele vem geralmente assim com 25 aqui no environment. Esse environment aqui é como se fosse o globo ali, o mundo que o Quixote está renderizando o modelo, né? E é legal você
prestar atenção nisso porque ele geralmente vai influenciar em como sua luz tá se comportando, né? Então eu gosto também de trabalhar com números ali do mundo real, né? Digamos Valores assim. próximos da realidade. Se fosse um Valores próximos da estúdio, realidade. e Isso, se o teu exatamente. modelo tivesse um tamanho, aí tu já imagina ele, tu imagina ele então não num tamanho de escala real, tipo como se a Jane Foster tivesse o seu 1,70 Isso, 1,70 m de altura, né? Ela teria os exato. seus 30, 50 centímetros por ser uma peça impressa, né? Uhum. Não, na verdade, eu até imagino ela aqui como se fosse 1,70 m, até porque eu coloquei aqui Ah, tá. 400 centímetros, né? Sim, E 4 geralmente ele metros. vem sem coisa. Então eu imagino uma sala de 4 metros, né? Digamos que eu tenho Uhum. uma sala de 4 metros. E aqui nela, né? Se a gente vir aqui, e tem aqui propriedades, ela tá com 1,43 aqui de altura, né? Não é exatamente o tamanho dela, mas eu Sim. tento colocar o máximo ali próximo do que eu acho que vai ficar legal já. Não Ah, precisa tá. ser exatamente igual, tipo, o cara não precisa acertar exatamente assim, ah, meu Deus, o cara tem 1,80, preciso, mas assim, chegando próximo Chegando disso próximo. já a luz já vai se comportar bem mais Entendi. No teu caso, então, tu gosta de interessante, né? fazer tamanho real se aquele personagem te Isso. fosse real. Mas se tu Uhum. quisesse fazer, por exemplo, uma render de miniatura, aí seria interessante Sim, deixar ele tamanho de do tamanho da centímetros, né? miniatura. Exatamente. É. Digamos que a miniatura tem, sei lá, 10 centímetros. Tu pode colocar uma miniatura daquele tamanhozinho e colocar a ceninha de 25 centímetros, por exemplo. Aham. Sabe? Isso vai Que influenciar diminui. principalmente o quê? Seria a câmera, as propriedades do material ou não influencia? Vai influenciar as informações do que o próprio programa te dá, né? Até a distância da câmera pro modelo, vai distanciar também como é que a câmera vai funcionar, né? Se ela vai funcionar de uma maneira mais real, ela vai, tipo, Uhum. questão do foco dela, né? E tudo mais, ela vai funcionar bem melhor. Você vai ver que ela vai. Não vai dar tanto problema se você começar a mexer com valores muito esquisitos. É importante, então, Uhum. já ter isso em mente. Isso, e pra você setar o quanto você quer, tipo, o que você quer usar, né? Você tem que vir aqui em Edit. Tem aqui, ó, Set Scene Units. E eu gosto de trabalhar com centímetros. Aí você vai ter inches, metros, milímetros, pés, né? Mas eu Uhum. gosto de trabalhar com centímetros. Daí, ceninha de 4 metros eu coloquei aqui, né? E eu gosto também de deixar o mundo aqui, né? A pessoa fala, ah, só HDRI, mas o HDRI também funciona como um mundo do Quixote, né? Uhum. Eu gosto de criar um novo, né? Vai ter esse botãozinho aqui de criar um novo. E eu venho aqui na HDR Editor, né? Tem aqui Color. Eu gosto de deixar o mundo em preto, né? Como se não tivesse nenhuma luz. Porque na verdade eu não acabo não usando o HDRI como fonte de luz principal, né? No começo eu apenas uso luz físicas, né? Uhum. Isso E então para tu daí. poder criar a tua set de luz do zero, né? Sem usar nenhuma Isso, influência de fora. exatamente. Sem influenciar. Porque assim, aí vem aquele conhecimento de fotografia, né? Que a gente falou. Que depois a gente vai começar a setar key light, fill light, ring light e por aí vai. Uhum. Maneiro. Outra coisa também que eu. Vou deixar aqui na livraria. Outra coisa também que eu gosto de setar aqui na imagem, né? Geralmente o Quixote, ele vem com esse básico aqui, ligado, né? Ele vem com esse Uhum. básico ligado. Aqui você vai ter algumas opções como denoise, o bloom na imagem e vinheta. Só que eu gosto de vir aqui pro fotografia. Ele vai ter aqui o modo fotográfico. E eu gosto de usar o low contrast, que é o que eu acho que funciona melhor. Daí aqui é o que eu falei sobre a composição, né? Aqui mesmo você já pode já brincar um pouquinho de composição no próprio Quixote, né? Sem precisar até mandar pro Photoshop depois. Se a pessoa quiser mexer no Photoshop depois, não tem problema algum. Mas aqui você já consegue tirar um resultado bem melhor, né? Do que você quer. Aqui eu já mexi um pouquinho. Só colocar um Vermont que tem luz aqui, só pra vocês verem. Mas aqui você vai ter como exposição da câmera, você vai ter balanço de branco, né? Se você querer uma cena mais azulada ou uma cena mais quente, você já consegue trazer isso aqui mesmo. Eu gosto de trazer um pouco de cena quente, eu gosto aquela vibe cinematográfica. Você vai ter Uhum. o linear, que é meio que o padrão do básico, né? O básico é literalmente o linear. Só que eu gosto de usar o low contrast, que eu acho que você consegue ter uma noção de controle melhor. Assim, o high, acho que ele já fica muito forte. As sombras começam
a, a ficar dura demais, assim, acaba ficando difícil de controlar. Então acho que o low contrast é o que eu recomendo aí pra todo mundo brincar. Daí que você vai ter saturação, né? Se vai querer a cena mais colorida ou não. Como não tem cor ali, então não vai mudar muito. Vibração também é algo que você tem lá no Photoshop, né? Que você vai mexer um pouquinho com as cores também. Denoise, né? O denoise aqui do Quixote. Denoise do Quixote, você vai literalmente vir aqui na aba da imagem e ligar ele. O denoise dele, cara, ele funciona da seguinte maneira. Você vai literalmente escolher o tanto de denoise que você vai querer na imagem, né? Geralmente quando você liga aqui, ele vai vir pro 1, assim. Isso aqui ele lava demais os detalhes do modelo, sabe? Por exemplo, a textura aqui que a gente tem na perna do modelo já não ficaria tão legal e tudo mais. Então, é sempre bom você meio que controlar o tanto de denoise que você quer. E o Firefly Filter aqui é daqueles. Aquele tipo de noise que fica geralmente em granuladinho, sabe? Algumas partes da imagem, assim, bem específicas, que fica meio até coloridinho, sabe? Aquele tipo de noise coloridinho que fica. Isso aqui é aquele tipo de noise. Sim, Então, geralmente. o denoise é um que tu quer tirar, né? E o Isso. Firefly Filter é um noise proposital daí, né? Uhum. É. Daí eu uso bem pouco. Geralmente os números aqui eu sempre fico em 0,2, 0,3. Acabo não passando disso, porque eu acho que atrapalha demais. Na Uhum. verdade, assim, o questão de noise no render, né? Legal, não é legal você ter um render muito noiseado, mas também assim, um render muito limpo fica esquisito, porque foto de imagem de real tem noise, né? Então é legal Sim. você deixar meio que um noise natural ali da questão para trazer aquela parte legal. Aí você tem a questão do bloom também, né? O bloom é aquele brilho no brilho, né? É Que você estourada, né? Isso, aquela estourada do brilho, que você controlaria, tipo, a intensidade dele. Bloom Radius é o tamanho que esse bloom vai ter. Olha lá como é que vai aumentando ali, não sei Começa a se ficar dá pra embaçado, pegar. né? Por causa da luz, né? Isso, começa a ficar embaçado. Se tiver uma... Como é que eu vou dizer? Um brilhinho ali no metal, por exemplo, esse bloom ia estourar Exato. aquele brilho, Estourar né? bastante. É legal ter bloom, mas também controladinho, né? E tudo Sim, mais. não Só que assim, exagerar. exato. Só que assim, esse tipo de. E a própria vinheta, né? Que é a escurecidinha nos cantos. Escurecidinho, sempre boa. Eu gosto Isso. muito da vinheta porque ela, por escurecer os cantos, ela Ela faz com que o puxa teu olho, joga o teu olho pro Sim, puxa o centro, foco que pro centro mesmo na é imagem. onde teu olho tem que focar mais, que é onde vai estar a peça, né? Então a vinheta sempre é boa nessa apresentação Sim, sim. geral do render, né? E a gente tem aqui o Chromatic Aberration, né? Que é aquele desfoque de cor, né? Que vai ficar como se fosse o RGB pulando um pouco pro lado, né? Você vai Aham. ter o verde, o amarelo ali, puxando um pouco pro lado e tal. Daí que você também controla o tanto que vai ter. É um efeito bem legal. Dependendo de como você quer essa imagem, eu acho que, pô, foda usar. Acho que fica bem legal. Aqui, como tá longe da imagem, não dá pra perceber. Acho que, não sei se dá pra enxergar muita coisa aí Que na depois live, mas tu pode brincar de novo, quando tiver mais sim, sim, informação, a gente vai ver direitinho como cada coisa funciona. exatamente. Bom, mas por enquanto eu vou só tirar tudo aqui, só pra vocês, a gente mexer no cru, né, na questão. Mas assim, tendo feito isso, vindo aqui, colocando no fotografia e tudo mais, você já vai ter um controle de cor e saturação, assim, bem melhor no dentro do Quixote. Configuração básica, né, pra começar. É, Antes de sair meu, começa. enlouquecendo, botando material e luz, Exatamente. É bem legal configura você a cena primeiro pra daí começar a trabalhar ver se nela, ela né? tá funcionando legal. E daí, tipo Uhum. assim, que nem eu falei sobre a escala, né? A escala do personagem vai ter a ver com o tamanho daqui do environment que você colocou, né? Uhum. Os settings dele aqui. Tu vai ter aqui size, né? Ah, esse aqui, no caso que eu tava usando, tava com 800 coisas. Então tá uma sala de 8 metros. Sim, enorme. Que é o que já tem luz. Exatamente. Eu vou até colocar 800 aqui também, só para depois não ficar coisa. É importante Enfim. ser a mesma. Ah, não, tá. É, Só nova só, cena ali. só. É, Tá. só tô com dois vermelhos aqui, uma com HDR e outra não. Mas enfim. Aí você vai ter aqui um background, né? Do environment. Legal. Eu Uhum. geralmente coloco cor e puxo pra um preto aqui.
Não, Ah, é não importante. 100% preto É. e nem 100% branco, né? Tipo, a gente Isso aí teve vale uma pra live tudo. de feedback, né? Que a gente comentou em alguns feedbacks para não usar nunca o 100% preto, porque ele mata muita silhueta, especialmente se for um render mais escuro, né? E então se for usar um background escuro, não preto, 100% preto, um cinza escuro, enfim. E nunca usar uma cor muito clara, né? Eu lembro que aquela menina que tu renderizou ali, a jaqueta verde, Sim, tu identificou que era mais difícil fazer o render com fundo claro, né? O fundo claro exatamente. ele compete às vezes muito com a peça e era difícil de configurar, então tem que tomar cuidado Até disso. porque até porque a meia dela era branca também, né? Então você tinha um fundo branco Isso. com um modelo branco é bem complicado, É. assim, de você conseguir O mais padrãozinho e trabalhar. fácil de lidar é o cinza meio tom para Uhum. mais escuro. Esse é o mais fácil de Sim, configurar. sim. É que o cinza ele é neutro, né? Ele É, não atrapalha em nada, ele não compete com nenhuma outra cor, combina com tudo, então é bem tranquilo. Então, assim, sim. tendo isso em mente aqui, a gente vai começar a brincar. Aí, enquanto eu for mexendo, eu vou explicando outras funções aqui. Mas tá, a gente setou aqui um pouco, a gente colocou o modelo no centro, né? A câmera, né? Ajustou ali geralmente a câmera já vem meio que setada no centro, mas ele sempre vem Hum? com uma free camera, né? Sim. Exposta. E geralmente quando eu venho aqui na câmera, só pra enxergar, você tem aqui a free camera, né? Ela tá girando aqui em volta do modelo. Se você estiver mexendo na câmera e estiver mexendo ela meio esquisito, ela não estiver focada no modelo, é só você vir aqui, ó. Set camera target. Vai estar aqui com o point aqui selecionado. Clica, por exemplo, aqui no rosto da personagem. Ele vai mexer esquisito e depois dá uma coisa e depois ele já vai começar a focar nela, né? Girar No com... modelo que você. Se Legal. tu quisesse girar, por exemplo, no centro da peça, como é que tu faria? Como assim? Que agora tá girando com o ponto focal do giro, tá no nariz dela. Sim, Se eu sim. quisesse que a peça girasse no centro da base, como é que tu faria? O centro da base, tipo, em volta assim, tipo, geralzão dela. É Cara, que. eu acho. Vamos ver se tu vai sacar. Mas no caso teria aqui no absoluto, talvez. Não. Eu acho que talvez. Eu não sei se o Quixote fez isso, né? Talvez clicar na base Tem e model ali, girar ó. ela Talvez coisa. model, não? É, o próprio modelo também. É, vai ficar no centro do próprio modelo. É que por exemplo, se o centro do modelo ele é um pouquinho deslocado pra direita, né? Uhum. É verdade, velho. Aí ele não ia girar certinho. Porque lembra que quando a gente fez o Isso. render do Thor, dos Thors, que tava todos Ah, juntos? aquele lá até depois eu entendi como é que foi o meu erro, mas é porque também o programa aqui ele tem umas É. configurações esquisitas. Mas aquele Mas o. lá eu coloquei o centro do modelo, e na verdade era pra ter colocado o centro do mundo. Isso aí. Aí ele já. Eu vê se dá certo, né? É uma dúvida Uhum. minha. Se eu quisesse que essa peça estivesse rotacionando no próprio eixo, né? No eixo central dela, não Uhum. daria pra tu colocar pra setar o target no Uhum. point e aí tu clica embaixo do centro da base? Aí já não sei, cara. Testa aí. Coloca aí set camera target, vamos ver. Uhum. Aí bota point, Vira ele. Isso. olha por baixo do modelo e aí Coloca o clica no ponto meio da base. aqui. Aí. Isso. Vamos ver se agora ela gira certinho no centro dela. Isso aí, ó. Imagina. É, Perfeito. sim, sim. Fica a Já dica então funciona. pra fazer esse. Tem que achar daí o centro, né? Se o centro da base não seria o centro da estátua ainda, É, clica se num a base. ponto mais É que essa central. base aqui ela é de pedra, né? Se for aquelas bases que tem a base da base, né? Redondinha. É mais fácil daí. Já fica até mais fácil, que aí você só vem aqui embaixo e clicaria É isso é aqui. importante quando for fazer um turn, né? Uhum. Pra controlar, quando for fazer um turntable de peça, daí é bom achar bem certinho o centro dela pra ela não girar com um eixo meio bizarro dela. Vai lá pro canto, depois volta, né? Fica bem feio quando o turntable não é central. Bom, e que eu tô mexendo aqui a câmera, né? Vocês veem que tem como mexer também aqui pelos controladores dela. Ah, O azimuth aqui é na É a rotação. horizontal, rotação horizontal. Aham. Inclinação vai ser a vertical. E o twist, né? Que eu acho que é bem difícil alguém usar, mas tem também, que é girar literalmente a própria câmera, né? Lembrando que aqui você não tá girando o modelo, você tá girando a câmera. Então, se a pessoa estiver mexendo na câmera e estiver esquisitão, é porque
não consegui deixar ela reta, né? Talvez o twist não esteja Uhum. no eixo certo. Mas enfim, você seta uma câmera, né? Legal para você enxergar todo o modelo. E daí que você setou essa câmera aqui no Free Camera, você vai literalmente pegar e colocar para criar uma nova câmera. E ele já vai vir exatamente com essa visão que você tava do Free Camera. Pronto, tem uma câmera aqui. Pode colocar o nome aí que você quiser nela. Dá o Enter. E daí, beleza, você setou essa câmera que é para visualizar o modelo inteiro, né? Você pode vir aqui depois e fechar esse cadeadinho, que ele vai travar ela, né? E é sempre legal você deixar a Free Camera livre e deixar outras meio que fechada para você sempre poder voltar, né? E voltar no fácil, digamos assim, na visualização do modelo. Digamos que aqui Sim, no Free Camera você deu um zoomzão, foi para lá, foi para cá. uma Ah, câmera de quero ver de novo detalhe. certinho, em vez de você, sabe, ficar tirando zoom ou E tu pode, mexendo. sim, e tu pode setar tuas câmeras todas aí, né? Fazer uma câmera de detalhe, por exemplo, do rosto dela. Exatamente. Uhum. Você já pode vir, quero tirar um foco da mão. Você vem com a Free Camera, coloca na posição que você quer, certinho. Por exemplo, aqui. Cria uma outra, né? Dá o nome que quiser. Seta. Se eu voltar pro Free Camera, mexer tudo mais, tirar o zoom e voltar aqui, ele volta E pra mão salva. certinho. É. Bem Importante isso aí, tranquilo. né? Que depois a gente perde a Uhum. câmera e já era. Exatamente. Fica difícil de achá-la de novo. Uhum. Tá, vou voltar aqui pro câmerazinha legal. Ah, outra coisa, né? A gente tá aqui com uma proporção de 16:9, né? A proporção da imagem que você vai tirar de render final e também da viewport, a gente denomina por aqui, né? Nos presets. Uhum. Você vai voltar lá a imagem e vai ter landscape, vai ter portrato e custom. Você pode criar também alguns para você. E daí eu deixei aqui em 1920 por 1080 para enxergar melhor aqui, né? Ter uma viewport maior. Só Maneiro. que, lembrando, se a viewport também for grande, tiver uma resolução alta, provavelmente vai ficar mais lento também o Sim. seu modelo. Daí, cara, pra começar, né? Começar a finalmente mexer com luz. Já foi coisa É. pra caralho. Eu gosto de deixar o modelo inteiro num material de clay cinza, né? Antes de tu ir, Sem se então, deixa eu só ver preocupar. o chat, como é que tá aqui. Tem Ah, claro, algumas claro. perguntas. Mas o pessoal tá falando aqui de hardware. Galera, a gente não é técnico de PC. Então a gente não. Eu digo porque eu não sei. Mas o bom é que o chat tá respondendo ali até as perguntas de hardware. Mas é isso aí. Vamos ver o que o pessoal mandou aqui. Fala galera, o Glazer apareceu aí no chat. Fala Glazer. Cadê tu, meu? Tu tem que estar aqui também com a gente. O Denis mandou Não, peraí. boa. O Dudu Milek que mandou. Quanto tempo vocês acham que é o ideal para um turntable? Cara, eu acho que 10 segundos. 10 Mais segundos, que né? isso, eu não. E menos é muito rápido, né? Muito chato ver um É, turntable que dura se 5 for, segundos, tu não vê se for direito 5 o modelo. segundinhos é muito rápido. E se for mais que 10 já começa a demorar demais, assim. Acho que 10 segundos é um tempo perfeito, assim. Se a pessoa quiser realmente parar e ver, ela tem a opção, né? Dar o pause ali no vídeo e tudo mais. Mas acho que Sim, 10 mas segundos é fica o tempo bom. agradável de ver a partir de em torno de 10 segundos, né? Isso. E o que que tu acha de turntables com aceleração? Tipo, ele começa devagarinho, dá uma Não, acelera pra uma velocidade tranquila, depois ele desacelera na volta. eu acho legal, acho legal. Eu acho bacana Eu também. gosto. Só daí tu perde a parada do loop, né? Não, nem sempre, né? Às vezes ele. É bacana que daí ele começa devagar no money shot e volta devagar pro money shot. Então ele fica mais Sim, tempo sim. apresentando o modelo do money shot, que pode ser bem interessante. É uma ideia legal de fazer turntable, eu acho legal também. Galera mandando boa noite Ulisses, e é isso aí. Podemos continuar. Tá. Outra coisa assim rapidinho sobre a câmera. Geralmente o Keyshot ele vem acho que com 60 ou 60 milímetros, né? Vem com um FOV bem alto. Geralmente eu gosto de trabalhar com 100, que não é nem muito alto, não, nem muito baixo. Opa, cliquei em panorâmica aqui sem querer. Aí. Mas eu gosto de trabalhar aqui com 100 milímetros aqui que vai ter um field of view legal, né? Não vai Uhum. ficar nem muito distorcido, mas também não vai ficar retão. Então é bem legal trabalhar com esse número aqui. Tá. Enfim, para trabalhar com luz aqui no Quixote, acho que muita gente já conhece o padrão aqui com HDRI, né? E tudo mais. Só que assim,
Eu não vou apresentar esse modo, que ele é bem. Acho que bastante gente já sabe. Eu já quero me mudar pro outro, né? Que é usar luz mesmo, né? Usar luz reais. Dentro do Quixote aqui. Você vai usar um plano, tu vai usar. Pode ser. Como é que chama? Aquelas luzes esféricas ou coisas do tipo. E você tem essa opção, né? De vir aqui em Edit. Você vai ter aqui Add Light. Você vai ter a Area Light e ES. E ES geralmente é luz com propriedade física real, né? Geralmente ela vai vir num formato certinho ali. Por exemplo, abajur, o cara vai fazer o render de um produto do abajur. O abajur, ele emite luz de tal jeito. O cara vai poder ter a opção de pegar exatamente como aquele abajur emite a luz e colocar no objeto que ele está fazendo a luz sair. Isso vai ter Point Light e Spotlight, né? O que eu mais gosto de usar era Light, padrão. Você pode tanto vir aqui no Edit, Add Light, Area Light, ou você vai poder dar o Shift 1, que é um atalho, né? Ele mostra o atalho aqui na frente. Daí, eu vou vir só aqui no Environment preto e branco. Então, o Shift 1 aqui, ele vai gerar essa Area Light bem aqui no meio. Ele geralmente sempre gira no centro do mundo, né? E daí você vai vir, ele já vem com o gizmo, né? Ligado, para você poder mover. O que eu gosto de fazer, né, quando eu seto essas luzes é subir numa altura considerável, digamos assim. Mais ou menos aqui assim. Também tá iluminando já o modelo. Já tá bonito, né? Já vem aqui É, legal. já tá E legal. geralmente o translate, né, o gizmo do Quixote, ele vem com esse menuzinho, né? Uhum. E daí você pode abrir ele aqui, posição, e tem avançado aqui. Aqui ele vai mostrar também qual que eixo que mexeu, o tanto que mexeu, lembrando que sempre vai ser os centímetros, né? Então ele tá 220 e poucos centímetros pra cima e tal. Só que aí você fala, como é que eu vou mexer nessa luz se ela não tá mais aqui no, né? Tem que ficar, tipo, brincando, que tem que ficar puxando pra cima. Isso não é legal. Daí, o que que eu faço? Pra mexer nas luzes e tudo mais, mover elas em volta do objeto, eu gosto de vir aqui no View, não, Window, e ligar o Geometric View, que é o bola, né? O coisa aqui. Se você apertar ele, acho que ele vai vir numa janelinha separada, né? O meu já vai vir aqui. Mas geralmente vai vir assim, né? E aqui você vai ter sua cena. Vou colocar aqui no Shaded, né? Isso é Que bem você tem a útil. sua cena. Você vai ter as outras câmeras que a gente criou aqui, né? Onde a câmera tá com target e tudo mais. Tá mostrando qual câmera que tá ligada. E é os mesmos comandos da viewport, né? Consegue controlar Daí, tudo por essa ceninha aí. isso, exatamente. Aqui tá vendo? Tá a luzinha e tudo mais. Mostra o seu coisa. Mostra também a área da câmera, né? Mostra o chão. E por aí vai. Daí, geralmente eu já vem. O Quixote ele vem já com esses dois menus aqui abertos, né? Que é livraria e projeto. Se eles não tiverem aberto, é só você clicar aqui embaixo. Que ele vai abrir um aqui, outro aqui. E aqui o library aqui é para os materiais. E o projeto é literalmente sobre o projeto, né? Você vai ter assento, vai ter material, câmera, esse tipo de coisa. Então é sempre bom deixar os dois aí abertos, que você tem tudo à mão. Daí, o Geometric View, eu gosto de vir e colocar ele junto aqui, né? Opa. Agora complicou aqui. Aí. Vou colocar aquele embaixo. Eu não sei como é que eu coloquei ali em Dançando. cima aquela hora. Escorregadio ele. É, escorregadio. Quero... Teimoso, teimoso. É, teimoso. Aí, pronto. Na hora que ele ficar azulzinho em cima do outro, ele vai ficar como dois menus aqui. Então vai ter livraria e Geometric View. Daí beleza. Pode vir aqui na luz, né? Ah, lembra, uma coisa que eu acho muito chata do Quixote. Pra você mexer nos objetos na cena, a cena precisa estar selecionada. Tá vendo? Ah, tá. Se você tiver em outra aba que ele não vai. Você vai clicar aqui no objeto, ele não vai entender. Você precisa estar com cena selecionada. Tendo cena selecionada, ele entende. Daí você pode vir aqui no Position, clicar em Move Tool para poder mover. Só que
muito lento. Então, geralmente eu venho aqui, Ctrl D é o atalho Chamar para o o gizmo. Move Tool. Isso, gizmo. Daí, beleza, subi essa luz. Só que assim, para movimentar em volta do personagem, você pode vir aqui, né? Padrão, mexer e tudo mais. Só que eu acho isso muito lento. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de selecionar, né? Subir a imagem para ele ficar meio que. Subir a luz para ele ficar no centro aqui do modelo. Eu gosto de clicar na luz. E nesse menuzinho aqui, como você colocar o pivô da luz, né? Aqui o pivô tá nela mesma. Então ela vai se mover de acordo com ela. É legal você clicar aqui no Pick Object. Eu venho aqui e seleciono a pasta que está o modelo. A pasta em si. Pode até ser um objeto aqui, mas seleciona a pasta para ele selecionar tudo inteiro. E dá um OK. Daí, tá vendo que o gizmo foi lá pro modelo? Se eu mover agora a luz, ela vai mover exatamente, ó, em volta do que legal. modelo, Que maneiro. sem problema algum. Você pode pegar, girar ela aqui, tudo mais. Você vai ter uma facilidade bem grande, né, de mover ela em volta do seu modelo, sem problema algum. Então, eu quero ela mais ou menos aqui, né? Selecionou, quero ela mais ou menos aqui. Daí você pode até vir em material, a área light, né, ela já criou aqui. Pode dar 2 cliques nela, ela vai pro material, né, dela. No caso, a luz aqui ela vai funcionar também como se fosse um material. E na hora que a gente mexeu nela aqui, ela tava aparecendo na câmera, né? Você não vai querer a luz aparecendo na câmera. Então, se você vem aqui no Visible to Camera e desliga. Geralmente você faz isso com todas as luzes, para não esquecer, toda vez que você criar. E daí aqui ela vem com um padrão de Lume, né? Só que Lume é muito fraquinho. Se eu trocar aqui para Watt vai estourar, né? Porque 1000 watts é bem forte em comparação com o Lume, então dá pra gente trocar aqui para 100 e ver como é que vai iluminar. Já tá mais Estourado já. interessante. Mas já Uhum. melhorou, é. É porque ela tá muito próxima, né? E muito Uhum. coisa. Daí, essa questão de luz, né? Aí já vem questões de física real, né? Quanto mais próxima a luz estiver do modelo, ou mais longe, independente do quanto é a força dela, ela vai ficar mais fraca ou mais forte, né? Porque daí é como funciona no mundo real. O Quixote, infelizmente, ele não tem as limitações, né, do programa agora, falando um pouco mal. Ele não tem aquela questão de controlar o tanto de luz que vai abrir, ou se ela vai ficar dura, ou mais espaçada na própria luz. Para você controlar isso, você vai ter que fazer do jeito real, que é aumentar ou diminuir o tamanho dela, né? A Uma luz escala do pequena. planinho de luz, né? Isso, exatamente. É. A escala do planinho que vai determinar se ela vai ficar uma sombra mais fechada ou uma sombra mais aberta, né? Se o plano for mais aberto, sombra mais esfumaçada e sombra mais fechada, o planinho pequeno aqui, que é o que tá acontecendo aqui agora. Que a sombra tá bem dura. Se eu dar quando tiver com o pivô Vai afastar. da luz no objeto e dar um scale, em vez dele aumentar só o tamanho da luz, ele vai afastar ela também, ó. Tá vendo? Uhum. Então geralmente eu faço isso se eu achar que a luz tá muito próxima. Aqui geralmente é onde tava antes ali, ó, mais ou menos a proximidade dela. Vou deixar um pouquinho mais. Daí beleza. Mexi na posição dessa luz. E aqui a gente está definindo, no caso, o que seria a key light, né? A luz principal do modelo. Perguntar, nessa etapa, tu já tem em mente mais ou menos as luzes que tu quer, aonde colocar? Ou tu vai meio que testando? Como é que é teu processo de Eu teria uma mindset? ideia de cena, né? Eu teria uma ideia de cena, o que eu quero apresentar e tal. Como eu quero uma cena de produto, né? Então é uma cena mais iluminada, vai ter um fundinho depois mais claro e tudo mais. Só que aqui eu já vou meio que seguindo um padrão de iluminação assim que a gente sempre usa ali pro three-point light, né? Que é o jeito que a gente lê, né? Que é de cima para baixo, da direita para esquerda. Perfeito. Geralmente eu acabo colocando tentar trazer um pouco dessa leitura que o nosso próprio olho já está acostumado a fazer na própria iluminação, né? Então aqui light, que é a principal, ela vai começar de cima para baixo, da direita para esquerda.
Se você começar a estudar luz, né, fotografia, você vai perceber que bastante gente usa esse padrão de iluminação. E geralmente você pode fazer o contrário também, que aí vai ser o ocidental, né? Oriental, quer dizer. Sim, Oriental. Que vai ser da. asiático. O asiático. Que aí é literalmente o contrário. Mas também funciona bem. Leitores de mangá. Exatamente. Mas também esse padrão o ocidental, ele encaixa bem com essa peça, né? Porque ela tem as informações Exatamente. todas na esquerda, martelo, raio, a frente do torso dela, cabelo, Uhum. todas vindo da esquerda para a direita. Então você tem que também fazer isso pensando na peça, né? O que é melhor para a peça. Exatamente. Se sua peça não estiver funcionando, né? Com essa leitura padrão, não tem problema algum em trocar e tentar fazer ela funcionar do jeito que é pra funcionar, né? Se eu não me engano, que a iluminação que a gente fez naquela peça, ela tava com uma luz bem grande, né? Então ela não pegava só a parte direita, ela pegava quase que ela por completo de frente, assim. Uhum. Eu tinha feito um painel mais grande, uma luz que acaba pegando ela inteira, assim, sabe? Sim, isso aumentando o tamanho também faz com que as sombras Já começa a e ficar mais esfumaçado, ó. mais suave, né? Não é aquela sombra Exatamente. do sol do meio-dia que termina a sombra, já é luz do lado, né? Uma linha reta, quase que uma rachura de comics ou de mangá, né? É um Exatamente. degradê suave que vai clareando o modelo. Isso é uma sombra mais dramática, né? Dá um Uhum. ar mais dramático para a peça. Por exemplo, isso seta bastante também o como você quer a cena, né? A sensação ali que você quer passar. Se for uma peça de terror, compensa totalmente você deixar essas sombras mais duras, né? E pouca Sim, iluminação. Uma fonte de luz só, por exemplo. Outra questão também que a galera sempre pergunta é quantas luzes usar e tudo mais. Cara, isso vai depender também do que você quer trazer, né? E também até mas de fazer testes. uma regra padrão é usar pouca, né? Tu tem que É, resolver tua cena com pouca luz. Quantas luzes são poucas? No mínimo três, tu diria? Dá pra ser até menos, né? Mas sim, sim. Tem, acho pe- que tem, tem bastante gente que usa ali a regra dos três, né? Que é o three-point light, que é o isso que tu comentou. que a gente mais conhece. Que seria essa luz principal, que eu tô definindo ela aqui agora. Tentando achar uma posição legal pra ela. Você vê que eu tô brincando, né? Tô girando um pouquinho, olhando um pouco na cena. Então, assim, não pode ter muita pressa, assim. Talvez uma luz pra cá, uma luz mais pra cá. Acaba mudando bastante ali o jeito que você vai enxergar a sua peça. E lembra que ela é a luz principal, né? Então ela vai ser tudo que vai Tem que iluminar iluminar ali bem. primariamente, Né? né? Você não pode querer iluminar tipo só um ladinho da tua peça só com a luz principal, não vai funcionar. E é uma coisa importante que eu sempre ouvi também do Didi, do Lucas e tal. Hum. Felipe também. A luz principal, ela tem que gerar sombra, né? Ela não pode ser uma luz que ilumina Isso. todo o modelo como um todo e tu não sabe de onde ela tá vindo. Ela tem que Você tem que saber a entregar direção, né? isso, ela tem que entregar da onde ela tá vindo e aonde ela não tá iluminando, nesse caso, para outras luzes iluminarem a parte que tá escondida, né? Exatamente. As outras vão preencher. E geralmente também é questão da hierarquia, né? Ela tem que ser a mais forte sempre. Isso. Ela tem que ser a luz mais forte e tudo mais. Ela não pode ser mais fraca que a sua luz de preenchimento. Ela não pode ser mais fraca que a luz de contorno. Ela tem que ser uma luz ali que vai chamar mais. Aqui, né, tá um pouco estourado também porque o material, né, influencia também na cor do render e tal. Se eu dar deixar o material aqui com a corzinha um pouquinho mais clarinha, já fica mais interessante. Também afastar um pouco a luz. Tá, beleza. Definimos aí a luz principal. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Eu tô com um, um backdrop aqui, né? Aqui no momento ele não tá aparecendo, mas depois no final, no render final, eu coloquei um pano, né? Atrás aqui. Deixa eu tirar o zoom aqui pra vocês enxergarem. Por que ele tá esquisito? Ah, tá. Tem esse panão aqui atrás aqui. Que eu coloquei. Esse pano aqui, ele tem no próprio ZBrush, no próprio Quixote. Se vocês virem aqui em livraria, models, você vai ter aqui, ó. Tem dois tipos de fundo aqui. Que dá pra usar. Você dá dois cliques aqui, ele vai gerar. Daí é a mesma coisa, você vai vir no Geometric View, mexer na escala dele, deixar ele grande.
né? E fazer ele funcionar certinho ali com o seu modelo. Não sei por que ele fica. Enfim. Aham, doidão.